até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Zangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel? Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disso. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez às suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Maleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais, para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. E Dan, porque se deteve em navios? Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido, não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Císera. Amém? Irmãos, nós vamos estar aprendendo um pouquinho sobre esse cântico. Esse cântico diz aqui no versículo de número 1, é o cântico de Débora e Baraque. Alguns motivos nós podemos ver pelo qual esse cântico foi exposto, foi cantado. Débora e Baraque começaram a cantar um cântico novo. Esse cântico nunca tinha sido ouvido em Israel. E Deus colocou um cântico novo na boca de Débora, na boca de Baraque. O primeiro motivo pelo qual esse cântico foi escrito e cantado por Débora e Baraque foi para que o nome do Senhor fosse engrandecido. Foi um cântico em adoração a Deus pela vitória dada. Deus havia dado vitória ao seu povo. Vitória do que, pastor? A Bíblia fala que o rei de Canaã tinha se levantado contra Israel. E quando o rei de Canaã se levantou contra Israel, diz a Bíblia que esse rei, ele subjugou Israel durante 20 anos. O rei Azor, junto com seu capitão Císera, eram homens valentes, homens que tinham guerreiros. Só para os irmãos terem uma ideia, naquela época, esse rei Azor, eles tinham 900 carros de ferro, o que lhe dava uma grande vantagem na guerra. Só que nós vemos, como já falamos, que Débora e Baraque, eles já estavam agradecendo a Deus pela vitória. Eles estavam já louvando ao Senhor, porque foram 20 anos de opressão. Quando nós olhamos no versículo de número 8, que nós acabamos de ler, e quando nós vemos o início do capítulo 4 de Juízes, nós vamos ver que os israelitas,
eles foram subjugados pelos cananeus, porque eles passaram a buscar outros deuses, eles passaram a buscar deuses estranhos. Deus havia proibido Israel de fazer tal coisa, e infelizmente eles buscaram outros deuses. Alguém lê, por favor, no capítulo 5 de Juízes, versículo de número 8. Outra pessoa lê João capítulo 9, versículo 2. Outro lê João capítulo 16, versículo 33. Gostaria que os irmãos participassem um pouco hoje, para que nós pudéssemos ler esses versículos. Capítulo 5, versículo 8 de Juízes. Depois, capítulo 5, versículo 14 de João. Depois, capítulo 9 de João, versículo 2. E João capítulo 16, versículo 33. Quem achou o versículo 9 de Juízes capítulo 5? Pode ler. Capítulo 5 de Juízes, versículo 8. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Existia um motivo, irmãos, pelo qual os filhos de Israel foram subjugados durante 20 anos. Eles escolheram novos deuses. Existe aí uma atração que cabe ao homem. Ele é atraído por coisas novas, não é? Nós muitas vezes somos atraídos por alguma novidade. Muitas vezes as pessoas enjoam daquela mesmice, daquela liturgia, daquele culto a Deus, daquele sacrifício. Ia alguém, pecava, oferecia sacrifício a Deus para que seus pecados fossem perdoados. E quando nós vemos isso, o povo foi cansando, foi acostumando com Deus, foi acostumando com os sacrifícios, foi acostumando com os cultos, e de repente eles buscaram novos deuses. Deuses através dos quais eles podiam servi-los da mesma forma que eles queriam. E foi o motivo pelo qual eles sofreram. Muitas vezes, irmãos, nós sofremos por causa disso, porque nós buscamos alguma coisa para que nós possamos nos enredar, nos embaraçar. O ser humano, ele é perito nisso, em buscar coisas novas. É porque você nunca experimentou o outro lado. É porque você nunca experimentou tal pecado. Mas eu sou crente. Você é crente, mas você não é tapado. Você é crente, mas você pode desfrutar do mundo também, bestão. Você é crente, mas pode fumar um baseado também. Você é crente, mas pode ficar com duas mulheres ao mesmo tempo. Você é crente, mas você pode experimentar novidades. Às vezes nós entramos em uma dificuldade, em alguma armadilha do diabo, porque nós buscamos isso. Aconteceu com os israelitas. Os israelitas, eles viviam em um círculo vicioso. Deus livrava eles porque eles se arrependiam. Aí eles novamente voltavam às suas práticas pecaminosas. Eles voltavam a adorarem outros deuses. E novamente eles estavam escravizados. Aí eles se arrependiam. Deus ouvia as suas orações. Deus os livrava. Mas aí quando eles estavam bem, quando eles viam e sentiam estabilidade, eles buscavam novos deuses. Irmãos, nós temos que viver uma vida estável, tanto uma vida estável diante do nosso Deus, quanto diante da nossa maturidade cristã. O crente, ele não pode ficar naqueles altos e baixos em relação às circunstâncias, aos momentos difíceis que nós passamos. Nós não podemos controlar as circunstâncias, as doenças que vêm, não podemos controlar o desemprego, não podemos controlar nossos relacionamentos que muitas vezes nós perdemos, não podemos controlar muita coisa, mas nós podemos controlar aquilo que está em nós, como nós podemos reagir às circunstâncias, às dificuldades. Nós podemos preparar as nossas vidas para reagirmos ao que acontece conosco. Nós temos que ter maturidade cristã para isso. Quando nós observamos nas Escrituras, o homem que era estável, o homem que ele sabia se comportar diante das dificuldades, das lutas, dos problemas, dos momentos difíceis na vida,
ou diante da prosperidade. Era Jó. Jó, ele chegava a dizer: eu nasci nu, vou voltar para a terra nu. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos preparados para receber, mas muitas vezes não estamos preparados para nós perdermos. E é bíblico isso. Há tempo para todo propósito debaixo desse sol. Há tempo para todas as coisas acontecerem. E nós, irmãos, temos que tomar cuidado com a gente. Temos que observar as nossas vidas. Nós não podemos controlar o que fazem conosco. As lutas, as provas, as tentações, as adversidades, os momentos difíceis que acontecem. Não podemos controlar o externo, o exterior, mas o interior nós temos que controlar. O interior aqui dentro tem que ser alimentado pela palavra de Deus, por aquilo que vem de Deus, por hinos espirituais, por cânticos espirituais, pela oração, pela consagração, pelo jejum. Nós temos que controlar isso, o que os israelitas não controlavam. Alguém lê, por favor, João capítulo 5, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estáis santos, não pequei mais, para que não se suceda. Olha que interessante, porque muitas vezes a gente acha, irmãos, que Deus nos livra, e esse livramento é um livramento eterno. Sim, pode ser um livramento eterno daquilo que Deus me livrou, e conhecereis a verdade vos libertará. Porém, quando nós olhamos em João capítulo 5, Jesus Cristo tinha acabado de curar alguém que estava aleijado. Jesus Cristo falou: toma tua cama e anda. E aí aquele homem, ele foi, pegou sua cama, começou a andar, era um aleijado e glorificava a Deus. Quando Jesus Cristo o encontrou novamente no templo, aquele homem estava maravilhado, aquele homem estava com o coração regozijado, aquele homem estava feliz por demais. Mas aí Jesus Cristo olha para ele e diz: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus Cristo estava falando para ele? Olha, se você continuar pecando, se você não se converter, se você não nascer de novo, se você não voltar a sua vida para Deus, vai te acontecer coisa pior nessa terra. Você era aleijado? Pode ser aleijado e ao mesmo tempo ter as mãos paralisadas. Você era aleijado? Pode voltar a ser aleijado e cego. Você era aleijado? Pode voltar a ser aleijado, cego e surdo. Coisa pior é isso. E tem crente, irmãos, que acha que está na presença de Deus. Deus dá livramento para ele, Deus abre as portas para ele, Deus realiza milagres na sua vida, e ele acha que está tudo bem, que não pode passar por dificuldades de novo. Mas escuta, nessa vida pode acontecer coisa pior com a gente. Pode acontecer. Temos que estar preparados para todas as circunstâncias, para todos os momentos da nossa vida. Temos que estar preparados, até mesmo para que, se Deus resolver, Ele nos matar. Diz Jó: ainda que Deus me mate, nele esperarei. Que fé, né? Uma fé que vai além da morte, uma fé que vai além da enfermidade, uma fé que vai além da perda de filhos, uma fé que vai além da perda de bens, uma fé que vai além da perda de empregados, da perda de empresas. Que fé! A nossa fé, irmãos, tem que estar baseada em uma só pessoa, em Jesus Cristo, porque se estiver baseada nele, o nosso Deus não se abala, nosso Deus não muda e a nossa fé também não vai mudar. Aleluia! Então nós podemos observar isso aí. Tome cuidado, porque sempre acontecia coisa pior aos israelitas. Alguém lê para nós então, João capítulo 9, versículo 2. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Irmãos, outra coisa interessante, porque às vezes a gente fala assim: mas o pastor falou isso, então eu posso dizer que todos aqueles que estão padecendo necessidade, passando por um momento difícil, eu posso dizer: você está aí, padecendo necessidade, você está desempregado, você está enfermo, você está com essa luta toda porque você está em pecado. Não. Irmãos, cada caso é um caso.
Nesse episódio que nosso irmão Marcos leu, diz a Bíblia que o Senhor estava em determinado local, existia alguém cego, e os discípulos de Jesus Cristo chegam para ele e perguntam: Jesus, mestre, quem pecou? Foi este ou foram seus pais, para que nascesse cego? E Jesus Cristo respondeu para ele o seguinte: quem pecou não foi nem ele, nem o seu pai. Ele é cego não por causa do pai, nem por causa dele, mas isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso aconteceu para que o nome do Senhor seja exaltado. E o Senhor, na mesma hora, curou aquele homem. Irmãos, interessante nós observarmos, por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos examinar. Será que o que está acontecendo comigo, contigo, conosco, com a igreja, com alguns, será que isso é por causa de algum pecado? Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu tenho que analisar. Será que eu pequei? Será que eu estou em pecado? Será o que aconteceu na minha vida? A Bíblia fala que os israelitas, eles se voltavam para Deus. E Deus, quando via que eles se voltavam para Ele, Deus levantava juízes que os livravam. Se o problema for pecado, pode acontecer que com a nossa humilhação, quando nós nos voltamos para Deus, Deus venha nos abençoar, e Deus venha nos perdoar e nos livrar. Mas às vezes o problema não é pecado, às vezes é para que o nome do Senhor seja glorificado. Às vezes aconteceu alguma coisa comigo para que Deus venha manifestar o seu poder. Às vezes alguém cai do meu lado, às vezes alguém está passando uma necessidade do meu lado, é para que eu venha me levantar, orar por ele e glorificar o nome do Senhor, ele conhecer a Deus através de mim. Pode acontecer isso. E o crente tem que buscar maturidade para que ele possa entender isso. Senhor, disse Davi, né? Sonda-me e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me por um caminho eterno. A gente tem que, muitas vezes, fazer essas orações para Deus, né? O próprio salmista, ele disse: Senhor, expurga-me dos meus pecados ocultos. Será que a gente tem pecado oculto? E você tem? Às vezes a gente peca até mesmo de forma involuntária. A gente tem que pedir a Deus: me perdoa, Senhor, dos meus pecados ocultos. Mas pode acontecer, irmãos, que alguém está padecendo necessidade, passando por um momento difícil. Por quê? Porque lá em João capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ah, Senhor, eu não estou em pecado, mas eu estou em aflição. Ah, Senhor, isso que está acontecendo comigo, o Senhor não vai operar um milagre, uma maravilha na minha vida, e eu estou em aflição. Então eu posso entrar em depressão? Ou então eu posso me fechar nos quartos? Ou então eu posso deixar de evangelizar? Eu posso deixar de cultuar? Eu posso entregar meus cargos? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu posso deixar, Senhor, de viver uma vida de adorador? Não. Jesus Cristo falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Irmãos, eu já orei por crente que estava com câncer, quase morrendo, e eu orando por ele, e eu falando com ele, e ele falando assim: eu estou preparado, o Senhor está me buscando, o Senhor está vindo aí, ó, daqui a pouco eu estou melhor com você. Olha, eu pensando: por que não pede cura? Mas eu já orei por gente também, que a pessoa falando: pelo amor de Deus, olha, eu não quero morrer, e tal, não sei o quê. Mas tem uns irmãos que falam assim: Deus vai fazer a sua vontade, eu estou preparado. Ele está com a mente de Cristo, a mente da Bíblia, a mente de Cristo. Como Paulo, ele mesmo disse: olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. O crente salvo, irmãos, tem essa mentalidade, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você está vivendo, viva para Cristo. Você vai morrer, vai ter um ganho muito grande, porque você vai ser vencedor, você vai deixar as lutas, as provas, as dificuldades dessa terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas quando nós obtivemos uma vitória grande como essa, Débora e Baraque abrem a boca e começam a louvar a Deus por tudo que Deus fez, e eles exaltam o nome do Senhor. Nós, quando estamos em uma vitória, nós temos que adorar a Deus por isso. Nós não podemos ir nem
precisamos ficar entrando em depressão, porque algo não aconteceu de bom com a gente. Não devemos fazer isso, mas ter bom ânimo. Mas quando algo de bom acontece com a gente, nós temos que reunir nossos recursos, nossa força para adorar a Deus. O pastor me deu uma oportunidade, deixa eu cantar aí. Deixa eu contar uma bênção, deixa eu cantar um hino de louvor ao Senhor. Tem uns irmãos que fazem até churrasco, né? E convida lá o pastor, convida lá a mocidade, e convida os irmãos, e fazem aquele culto de ações de graça. Já ouviu falar em culto de ações de graça? Muita gente não conhece culto de ações de graça. Pastor, eu consegui um bom emprego, pastor. Eu queria dar um culto de ações de graça lá em casa. Convida o pastor, convida a igreja e faça um culto de ações de graça na sua casa. Pastor, aconteceu algo tão bom comigo, Senhor, me deu uma vitória. Pastor, eu quero fazer um culto de ações de graça na igreja mesmo, pastor, bora lá, porque quando terminar o culto eu vou dar um banquete. Faça isso, tem que fazer. Ah, pastor, tem que ter comida, né? Ah, pastor, mas não tenho dinheiro para dar comida. Não tenho, não. Então só louva a Deus, conta a bênção aqui na frente. Às vezes, a gente fica aí falando que crente gosta muito de comer, né? Mas é interessante, os irmãos sabem que, biblicamente falando, quando o crente está feliz, ele quer comer, ele quer tomar Coca-Cola, algum refrigerante. E quando a gente faz isso com algum irmão, com alguém, aí a gente vê a alegria dos irmãos, a gente está compartilhando aquilo que Deus fez por nós com os nossos irmãos. Os irmãos estão sentindo o que Deus fez na nossa vida, e nós temos que fazer isso. Foi o que Baraque e Débora fizeram, né? Eles entoaram esse cântico de adoração a Deus pelo que Deus fez. Mas também, irmãos, nós vemos que Débora e Baraque começaram a adorar a Deus, a louvar a Deus com esse cântico para celebrar o zelo e a bravura dos governantes, dos soldados, dos povos, das pessoas que se levantaram e foram até eles. Baraque nos tocou a trombeta e algumas tribos se reuniram e eles falaram: estamos prontos, seja a morrer contigo, estamos prontos a irmos para a batalha contigo, estamos prontos para darmos a nossa vida por Israel. Quando Baraque tocou as trombetas, a tribo de Efraim, de Manassés, de Zebulon, a tribo de Benjamim, de Isacar, de Naftali, se reuniram ao redor de Baraque e de Débora. E quando eles se reuniram, fizeram um grupo só. 10.000 pessoas se reuniram. Aquele pequeno grupo contra milhares e milhares de cananeus. Irmãos, aqueles que se reuniram, eles se reuniram e viram aquele grande número que não podia nem se contar. Tantos cananeus que não podia nem se contar. Só que Deus tinha dito o seguinte para Débora: reúne com Baraque, faça Baraque tocar a trombeta. As tribos que se reunirem com ele, essas tribos, com essas pessoas, eu vou entregar a batalha, a vitória na mão de vocês. Irmãos, foi um cântico, foi uma profecia. A palavra de Deus veio, aqueles homens acreditaram. Aqueles homens acreditaram na palavra de Deus. Aqueles homens acreditaram que com Baraque e Débora iam vencer aquela batalha. Mas era impossível, era inadmissível eles aceitarem que aquela vitória ia ser do povo de Israel. Porém, irmãos, Deus tinha aberto a sua boca e Ele tinha dito que ia dar a vitória para o seu povo. Irmãos, Deus já te falou que vai entregar a vitória? Deus já te falou que vai abrir as portas? Deus já te falou que o nome dele vai ser glorificado através daquilo que ele vai entregar na sua vida? Não duvide, creia somente, mas escuta, vai ter dificuldade, vai ter momentos difíceis, vão ter adversários, pessoas mais fortes, mais bem preparadas, pessoas que vão estar com mais reforço que você. Mas a Bíblia fala assim: maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está contra nós. Deus, Ele é maior na nossa vida. Deus não falou? Deus, Ele é responsável pelo que Ele fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, irmãos, através desse cântico, Ele vai e suscita nesse cântico um louvor às tribos que ajudaram na vitória. Irmãos, escuta só. Quando o crente passa por adversidade, por momentos difíceis, ele tem que estar preparado
para pessoas que vão chegar nele e falar: o Senhor é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus ele vai providenciar, não importa onde não tem, Deus vai fazer com que o nome dele seja glorificado. Olha, se anima, seja forte e não desanima. Mas você tem que estar preparado para aquele tipo de pessoa que vai falar assim: se fosse eu já tinha desistido há muito tempo, meu irmão. Se fosse você, isso ainda está nessa insistência, para com isso, deixa disso. Rapaz, volta para trás. Você tem que estar preparado para ouvir essas pessoas também. Você não é filho de Deus? Você não é filha de Deus? Então você tem que estar preparado para estar peneirando essas palavras que você vai ouvir. Nós temos que estar preparados como Jesus Cristo, né? A irmã Kemily, ela falou isso aqui domingo passado. De uma mesma fonte, às vezes, sai água doce e salgada. De uma mesma pessoa pode sair uma palavra de Deus e depois uma palavra do diabo. Tem irmãos que ficam alugando a palavra sua para o diabo. E depois ele quer dar uma de crentão e fica falando certas coisas que parece que foi Deus que usou, né? Ao mesmo tempo que disse o nosso querido irmão Pedro para Jesus Cristo: olha, na verdade o Senhor é Filho de Deus, o Filho de Deus vivo, o Messias. Depois estava chegando o Messias, ele sabia que o Messias tinha que vir para morrer. Ele falou: Jesus, não morra, tenha dó de ti mesmo, não vai para a cruz. Então a gente tem que tomar cuidado. Irmãos, tome cuidado, porque às vezes você está emprestando a sua língua para o diabo usar. Pais, tomem cuidado, porque às vezes vocês estão emprestando a língua de vocês, que era para abençoar seus filhos, para amaldiçoar seus filhos. Filhos, tomem cuidado, porque às vezes vocês estão usando a língua de vocês, que era para abençoar uma autoridade, abençoar seus pais, abençoar os governantes, para amaldiçoá-los. Nós temos que tomar cuidado com isso. E a Bíblia fala que nós vemos que aqueles homens, eles se reuniram, capítulo 5, versículo 31. Olha que versículo interessante. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças em cada homem, para si despojos de várias cores, despojos de várias cores de bordados e de várias cores bordados de ambas as bandas para os pescoços dos despojos? Aqui a mãe do rei de Canaã, nós vemos que estava pensando que o rei tinha conseguido uma vitória, porque o rei estava demorando. E ela na janela, esperando lá que aquele homem chegasse com despojo, com moças, com virgens, para depois ele ficar lá, né, se degustando sobre elas. Mas aí ela estava ansiosa. Porém, esse rei já havia sido morto junto com Sísera. Nós vemos, irmãos, que muitas vezes as pessoas estão aí torcendo contra nós, mas nós temos alguém que está do nosso lado e o Senhor vai nos entregar essa vitória. Deus vai colocar novos cânticos na nossa boca por aquilo que Ele vai fazer em nós. É do interesse de Deus louvar o seu nome, fazer com que o seu nome seja glorificado em nossa boca, em nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa congregação. É do interesse de Deus. Quando nós vemos, irmãos, que Débora e Baraque reuniram a tribo de Zebulon, de Isacar, Naftali, Benjamim, a essas tribos de Efraim também, 10.000 homens. A gente vê que essas pessoas se reuniram porque elas tinham fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, lá fala assim que sem fé é impossível. Então fala assim que tem uma possibilidade, que talvez vai agradar a Deus, que tem lá uma luz no fim do túnel, lá no fim do túnel, talvez consiga agradar a Deus sem fé. Não, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Nós vemos que eles estavam com fé, acreditaram na profetisa e o nome do Senhor foi glorificado. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. As horas estão avançadas, mas lá está escrito bem assim, ó: crede no Senhor e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Olha, irmãos, por que esse exército prosperou? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, fala que crede no Senhor e estareis seguros. Eles ficaram seguros, sabe por quê? Porque creram no Senhor. Sabe por que eles prosperaram e voltaram para suas casas com grande despojo? Porque eles mesmos, eles confiaram no profeta do Senhor.
na profeta Débora, que se levantou e disse: nós vamos vencer essa batalha. E é isso que nós temos que fazer. Outro motivo, irmãos, para que nós podemos olhar e ver por que essas tribos, elas estavam ali cantando, louvando ao Senhor. Por que foi suscitado esse cântico, esse louvor a Deus? Para censurar as tribos que não participaram da batalha. Irmãos, tiveram tribos que não participaram da batalha. Interessante é que quando nós formos observar aqui, nós vamos ler algumas tribos, irmãos, na hora da guerra, no momento da guerra. Algumas tribos estavam cuidando do seu gado. Outras tribos estavam cuidando dos seus navios, dos seus portos. Outras tribos estavam lá nas suas casas, nas suas redes. Outros estavam escondidos em cavernas. Não acreditaram na vitória que Deus daria ao seu povo. Outros estavam pensando assim: ixi, nesse momento Israel ficou menos numeroso. Nesse momento, infelizmente, perdemos a batalha. Provavelmente, neste momento, Sísera acabou com o exército de Israel. E Débora, ela faz esse cântico e canta juntamente com Baraque. Sabe para quê? Para que elas venham a censurar essas tribos. Olha o versículo 23 do capítulo 5. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acrementai, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor, com os valorosos. Interessante, irmãos, que quando nós observamos esse cântico, depois os irmãos leem esse cântico em casa, eles falam o nome das tribos, as tribos que não foram em socorro do povo de Deus, a tribo de Ruben, de Gade, a tribo de Dan, de Judá e Simeão, não foram por incredulidade e negligência, não se reuniram quando Baraque tocou a trombeta, não acreditaram na vitória do povo de Deus, não acreditaram na palavra proferida pela profeta de Deus. Irmãos, olha, aquele povo foi amaldiçoado, e o anjo do Senhor aqui, irmãos, é o próprio Deus, né? Aqui fala: diz o anjo do Senhor, acrementai, amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os seus valorosos, com os seus valentes. Irmãos, as pessoas, elas tinham valentes? Tinham soldados? Tinham. Elas tinham pessoas que poderiam ir para a guerra? Tinham. Mas elas, por incredulidade, por negligência, não foram ao encontro de Baraque e de Débora para vencer aquela batalha. Irmãos, olha, Deus está preocupado com o número? Está, mas Deus também está preocupado com qualidade. Mas pode ter certeza de uma coisa: você que é líder, você que é crente, você que é uma pessoa que está sempre envolvida na obra do Senhor, na verdade, Deus quer a maioria envolvida nos trabalhos. Deus quer a maioria na frente, na guerra, na peleja. Mas Deus sabe que é a minoria, que é só o remanescente que se reúne para orar, que é só o remanescente que se reúne para ler a palavra, que é só o remanescente, aquele pequeno número que se reúne para a gente orar, para consagrar, para buscar a Deus, para ser uma bênção na presença de Deus. É a minoria. Mas graças a Deus que é com a minoria que nós vencemos a batalha também. É com a minoria que o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. É com a minoria que ora, com a minoria que se consagra, com a minoria que lê a palavra, com a minoria que se dispõe a lutar, é que Deus entrega a vitória e o nome do Senhor é glorificado. A minoria, irmãos, é que foi para a frente de batalha, mas foi a minoria, com essa minoria, com esse pouquinho de gente, que o nome do Senhor foi glorificado. Olha que bênção! A Bíblia fala em Jeremias capítulo 48, versículo 10, sobre esse tipo de pessoas: maldito o que faz a obra de Deus relaxadamente. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós aceitamos não somente a Jesus Cristo, mas aceitamos um trabalho, aceitamos um caminho a percorrer. Nós aceitamos um desafio, um ministério, algo que Deus nos entrega. Jesus Cristo, quando nos chama, Ele nos chama
tira tudo aquilo que não agrada a Ele de nossa vida, nos prepara, nos faz um soldado seu, um valente seu, e nos manda para a peleja. É isso que Deus faz. Deus, quando nos chama para nós colocarmos a mão no arado, né? Antigamente, hoje tem vários maquinários aí que faz arar a terra de uma forma extraordinária, com tanta facilidade. Mas antigamente não, era na base, né? Pegava um boi lá e pegava um arado para guiar aquele arado, era difícil, tinha que colocar força e tal, para arar aquela terra toda. A Bíblia fala que aquele que põe a mão no arado, na obra de Deus, no trabalho de Deus, e olha para trás e desiste da obra de Deus, ele não é apto para o reino de Deus. Existem várias formas de nós negarmos os céus, negarmos a obra de Deus, negarmos o Senhor na nossa vida. E uma das formas de nós negarmos a Deus, negarmos entrar no céu, é negarmos trabalhar para Ele, é negarmos, deixarmos de fazer aquilo que Ele entregou na nossa mão para fazermos. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque às vezes pensamos que estamos sendo amaldiçoados por alguma coisa diferente daquela que a gente acha que nunca praticou. Às vezes é porque a gente deixou de fazer algo que poderíamos fazer. Às vezes nós largamos o arado de Deus, deixamos de fazer a obra de Deus como deveríamos fazer, e às vezes estamos sendo amaldiçoados por isso. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 17, que alguém pode e não faz. Aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. O bem, irmãos, de pregar o Evangelho, o bem de estarmos juntos, o bem de estarmos congregando, o bem de estarmos cultuando, o bem de estarmos evangelizando, o bem de estarmos fazendo algo bom para alguém que pode ser beneficiado com isso. Nós estamos pecando só em deixar de fazer. Às vezes a gente acha que o pecado é só por ação, mas é por omissão também. É o pecado de deixar de fazer, é o pecado de deixar de orar, é o pecado de deixar de consagrar, sendo que eu posso fazê-lo. É o pecado de deixar de cultuar, de adorar. Se a Bíblia manda eu fazer alguma coisa e eu faço o contrário, eu estou em pecado, eu estou errando, eu estou pecando também. A gente só presta atenção nos pecados de ação, mas não nos pecados de omissão, e temos que tomar cuidado com isso. E muitas vezes a gente fala, pastor, mas eu estou em dúvida. Mas a Bíblia fala que aquele que duvida, Tiago capítulo 1, ele é semelhante às ondas do mar, que é levada pelo vento para um lado e para o outro, não sabe nem para onde vai parar. E muitas pessoas estão na dúvida: será que Deus me chamou mesmo? Será que Deus é comigo mesmo? Será que Deus vai me dar a vitória mesmo? Será que Deus realmente mandou eu fazer isso? As pessoas, irmãos, nesse mundo que nós estamos vivendo, elas estão sendo guiadas, sabe, pela incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Porque elas veem coisas que Deus não se agrada. Elas alimentam a mente de coisas detestáveis diante de Deus, coisas que não edificam, coisas que não trazem louvor, coisas que não trazem benefício nenhum. Elas alimentam a mente de incredulidade. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não é o ouvir de jornal, o ouvir do Globo Repórter, o ouvir do Fantástico, o ouvir de novela, o ouvir dos filósofos, o ouvir de pregadores que ficam pregando a lei da prosperidade. Não. A lei da palavra de Deus tem que estar na minha mente. A minha fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O que você está ouvindo? Muitas vezes, irmãos, a gente está ouvindo algo que não é a palavra de Deus. Por isso que vem a incredulidade. Às vezes a gente está ocupando a mente 10 horas do nosso dia ouvindo coisas que são contrárias à palavra, na Netflix, nas redes sociais, em tudo quanto é tipo de coisa que desagrada a Deus, e passa 1 minuto lendo um versículo bíblico, 10 minutos lendo a Bíblia. O que vai imperar? O que vai encher mais a minha mente? O que vai encher mais o meu coração? E o coração, ele é cheio daquilo que você escolhe. Você está ocupando o seu tempo com o quê? E muitas vezes nós somos incrédulos por conta disso. Estamos dividindo o nosso tempo, o nosso eu, as nossas atividades, nossa concentração, nosso olhar, nosso ouvir, nosso falar em coisas que não agradam a Deus. E por isso que muitas vezes falta a fé. Tome cuidado com isso.
Temos que tomar cuidado, porque infelizmente muitas vezes nós estamos deixando a incredulidade crescer no nosso coração por falta de ouvir a palavra, por falta de ouvir os profetas, por ignorar a palavra, por ignorar os profetas, por deixar de ouvir aqueles profetas de Deus que estão anunciando a palavra e ficarmos ouvindo profetadas que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer que nós venhamos a ouvir. Mas outro milagre muito grande, outro motivo pelo qual a Bíblia diz que Débora e Baraque fizeram esse cântico foi para honrar a Deus por sua participação especial. Estamos terminando, irmãos. Interessante, irmãos, é que Baraque e Débora reconheceram a participação especial de Deus aqui nessa batalha. Olha bem o que é que diz, versículo 20 e 21. Desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos, pelejaram contra Sísera. Irmãos, estrela pelejou contra Sísera. Até as estrelas pelejaram contra Sísera. Ouça, o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Irmãos, como é que explica isso aí? As estrelas guerrearam contra Sísera. Flávio José, ele conta que nessa batalha contra Sísera, nessa batalha, os anjos de Deus lutaram. Aqui é uma palavra que está falando de estrelas, mas no sentido figurado, foram os próprios anjos de Deus. Sísera, junto com seu exército, ele estava guerreando, batalhando. Flávio José diz que Deus mandou uma chuva tão grande, que essa chuva era como se fosse névoa, chuva de gelo caindo. Só que essa chuva que batalhava a favor dos israelitas, essa chuva que caía, essa névoa, essa tanta névoa que caía, chuva de gelo que caía, diz Flávio José, que caía nos olhos dos soldados inimigos. E os israelitas iam contra os soldados de Sísera, o exército de Sísera, e eles batiam, com aquela chuva nas costas dos israelitas. Enquanto as pedras estavam batendo nos olhos dos inimigos, os israelitas estavam recebendo essas pedradas nas costas. Diz Flávio José que aquilo facilitava para que o exército de Israel vencesse a batalha. E muitos deles não estavam armados e tomavam a arma dos inimigos e os matavam. Imagine só você estando na guerra, batalhando contra alguém, e pedras caindo na sua cabeça, no seu olho. Aquelas pedras caíam nos olhos dos soldados inimigos. E o próprio exército de Israel estava vencendo por conta disso. Aqui fala que o ribeiro estava enchendo. O ribeiro de Quizon os arrastou. Deus deu ordem para o ribeiro de Quizon as águas, irmãos. Pegou grande parte daquele exército, daqueles soldados inimigos, e aqueles exércitos foram mortos, grande parte deles, pelo exército que se chama o rio Quizon. Olha o que Deus faz. Irmãos, Deus tem domínio sobre a natureza. Flávio José, ele chega a dizer que os anjos pegavam pedras de granizo e tacavam em soldados inimigos. Mais soldados morreram pelas pedras jogadas pelos anjos do que pelas espadas do exército de Israel. Olha o